No futebol atual, acho que tu sabe bem a dificuldade de achar meias de ligações ou pelo menos criadores de jogada. E principalmente aquele craque do passado que consegue bater uma falta diferente, achar um passe absurdo e resolver o jogo pra ti, sacou? E bem, o Cole Palmer era esse cara e pra mim o City perdeu um dos maiores jogadores da próxima geração. Você sabe porque, tipo assim, é muito difícil de achar esse tipo de jogador, tá cada vez mais em extinção e o City simplesmente se desfez desse cara e o Chelsea foi muito monstro. Tanto que o Chelsea estava numa fase quando contratou o Cole Palmer na temporada passada e desde sua chegada ele é simplesmente o cara que mais se envolveu em gols na Premier League. Simplesmente deu uma ressuscitada no time do Chelsea que estava desacreditado na tabela e mesmo assim conseguiu chegar longe. E é isso que um craque faz, sacou? Eu vejo nessa geração muitos jogadores tendo destaque, sendo comparados a craques, quando na realidade isso é uma mentira, sacou? Sendo bem sincero com você, não tem tantos craques no futebol moderno e eu acho que o City se desfez do Julian Álvares e do Cole Palmer, que eu diria que são dois craques absurdos. E tipo assim, eu até entendo porque você tem um Guardiola, que é um treinador que meio que não depende tanto desses craques, porque o esquema dele é muito bom. O sistema de jogo dele basicamente funciona com qualquer jogador, assim que ele treina, né? Que deve ser acima da média, mas não precisa desse craque do time jogar em torno de um jogador. E nisso eu entendo o City, mas o Pep Guardiola não vai ficar lá pra sempre. E você se desfazer de suas maiores promessas, pra mim, beira o absurdo, como foi com o Cole Palmer. E o Chelsea, que não tem nada a ver com isso, meio que se aproveitou e se aproveitou muito bem, porque olha só onde tá o Chelsea, olha só o que tá fazendo o Chelsea nessa temporada, olha a evolução dos jovens, como o Nicolas Jackson, como o próprio Cole Palmer, o Caicedo, o Enzo Fernandes. Se você for ver, o time todo do Chelsea melhorou de nível e não teve nada de diferente, sacou? Seguiram contratando a rodo, seguiram trazendo vários caras jovens. A diferença é que agora você tem um jogador absurdo, você tem um cara que resolve, que é toca nele que é gol, sacou? Toca nele quando o jogo tá enroscado que ele vai resolver. E eu acho que essa é a principal diferença dos times atuais. Não ter esse jogador é meio absurdo. E tipo assim, nas décadas passadas era algo comum, se você olha os playmakers, era algo bem normal, quase todo time tinha, desde o último ao primeiro colocado da divisão. Óbvio que tinham diferenças da qualidade desses jogadores, porém nessa geração isso não existe. O City se desfaz de um cara assim muito jovem, muito bom e com potencial de ser o próximo craque geracional da Inglaterra pro Chelsea. O Chelsea se aproveita disso e já tá colhendo os frutos. Eu acredito que o Chelsea vai disputar uma competição europeia na próxima temporada. O trabalho do Enzo Maresca é muito bom, recuperando o time, recuperando os jovens e mantendo a constância do Cole Palmer. E isso pra mim beira o absurdo. O Palmer já foi convocado, já meteu gol em final de Euro, apesar de não ter sido titular, porque naquela seleção do Southgate meio que era impossível você ter um destaque, você ser titular, não sei que você fosse um Maguire, tô brincando. Mas se você for ver no geral, ele é novo e ele tá fazendo coisas bem relevantes para a idade dele, principalmente pelo pouco tempo que ele tem. Porque se você pega na fase do City, ele mal jogou, mal jogava, só na pré-temporada, como o City faz com quase todos os jovens. E tipo assim, se você é craque, se você confia no que você tá fazendo, confia no seu trampo, você não vai ficar sentado no banco e achando bom, sacou? Então é impossível de segurar esse cara. Como o Cole Palmer confiava nele, ele saiu pra fazer história, sacou? Meteu gol na final da Euro, tá fazendo campanhas absurdas com Chelsea, hat-tricks, poker trick, todo jogo ele mete gol pra rodo, dá-se muita assistência e eu acho que esse é o diferencial. O diferencial que a gente cobrava no futebol moderno, de ter jogadores assim, de desequilíbrio, que tem uma magia, que tem um toque na bola refinado, que pode uma assistência e um gol mudar o jogo, é isso que o Cole Palmer entrega, sacou? Então, eu acredito que por esse motivo, ele tende a ser o próximo craque geracional inglês, porque a Inglaterra normalmente revela muitos jogadores bons, mas a maioria é tudo uma parede, sacou? Os caras não têm maulejo, os caras não têm o gingado para dar um drible diferente. O Palmer não é que ele seja esse cara do gingado, esse BR na gringa, né? Não. Mas ele é simplesmente um jogador que tem mais isso, tem mais esse refino. Lembra um pouco do Wayne Rooney, bem distante disso, mas lembra aquele meio atacante que entra sempre na área, que faz um gol nas arrancadas, que tá sempre ali atrás do centroavante, servindo o cara, mas também marcando muito gols. Eu acho que é isso que lembra o Cole Palmer e é isso que faltava nesse futebol moderno. E tem que ser destacado sim o que ele faz com o Chelsea, porque não é qualquer um que vai fazer isso. O Chelsea era um time carente de ídolos,
carente de tudo, porque depois que o time foi vendido, ficou tudo meio perdido, contratando Arrodo, várias promessas. E tipo assim, faltava ter um ídolo, desde o Peter Cech, o Hazard, não teve mais esses grandes jogadores no Chelsea. Apesar deles terem ganhado a Champions, a maioria dos caras que ganhou a Champions saíram do clube. Se você pega o Havertz, ele tá no Arsenal, o Mason Mount, que era basicamente o cara mais identificado naquele time, com a torcida do Chelsea, o cara foi jogar no United. E foi meio que na troca do negócio, né? Eles vendem o Mason Mount, contratam o Cole Palmer. E foi um negócio absurdo. O Chelsea teve muito mais lucro, muito mais visão de futuro. E por isso colhe mais frutos do que o United. Então, se você pega por essa ótica, por essa visão de jogo, o que o Chelsea fez é meio absurdo, cara. O que o Chelsea fez é... tipo assim, não dá pra reclamar. Não dá pra torcida reclamar. Foi um negócio muito bom pra uma torcida carente de ídolos, carente de referências. E o Cole Palmer apareceu no momento certo. É por isso que eu acredito que esse foi um dos piores negócios pro City, um negócio de ouro pro Chelsea e principalmente um negócio que vai gerar muito retorno, tanto dentro quanto fora de campo, porque o Chelsea vai criar mais torcedores, vai criar mais fanbase por conta destes jogadores. Eu acredito que o Cole Palmer tá despontando para ser um dos jogadores que com certeza vai virar ídolo de um clube europeu nos próximos anos, sacou? Se ele não sair do Chelsea, se ele não fizer nenhuma parada errada, provavelmente ele vai ser ídolo do Chelsea muito cedo. É tipo o que o Arnold fez com o Liverpool, sacou? Ele já é ídolo do Liverpool, ele pode sair agora, mas ele já é ídolo porque ele cravou a história dele, o nome dele na história do clube muito cedo, sacou? É o que o Palmer tá fazendo com o Chelsea. Ele pode até vir a sair no futuro, até o Lampard saiu, jogou até no City, né? Pouca gente lembra, mas o Palmer pode sim sair, ir para outros mercados, ir para outros clubes. Mas pelo que ele tá fazendo agora, recuperar o time que tava em baixa, que não tinha nenhuma autoestima, e elevar para um patamar maior, para um patamar absurdo, eu acho que isso tem que sim ser lembrado e tem que ser valorizado. Mas então, tu curtiu o vídeo? Concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.